Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima terça-feira, hoje dia 2 de julho de 2024 e o nosso devocional diário está em Lucas, capítulo de número 5. Jesus vai começar a chamar discípulos para estarem com ele. Os primeiros chamados são os pescadores, Simão, André, João, Tiago. Eles tinham saído para pescar, mas não pegaram nada. E aí Jesus os manda ir de volta para as águas e manda eles lançarem a rede. Simão reclama: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo, ou sob a tua palavra, como dizem outras versões, ele vai lançar as redes. E quando ele faz aquilo, um milagre acontece e as redes se enchem com tantos peixes que começam a se rasgar, que eles precisam de ajuda para que o barco não afundasse. Aquilo causou uma impressão maravilhosa ali naqueles discípulos e Jesus os chama para ele não serem apenas pescadores de peixes. Jesus, versículo 10, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E aquele chamado foi irresistível para aqueles homens, tanto que o versículo 11 diz que eles deixaram tudo e o seguiram. Mais abaixo, a partir do versículo 27, Jesus vai chamar também Levi. Esse Levi é o mesmo Mateus, eram publicanos. Publicanos eram aqueles homens que cobravam impostos. A nação de Jerusalém, a Judéia, a Galileia, ela estava sob o regime do Império Romano. E os imperadores romanos, aquele governo, ele pegava pessoas dos próprios povos conquistados para cobrar imposto do seu próprio povo. Então eles eram muito mal vistos e Jesus chamou um destes para estarem junto com eles. Jesus disse: siga-me. Levi levantou-se, diz o versículo 28, deixou tudo e o seguiu. E ali ele dá um banquete, despedindo-se da sua vida de publicano. E ali, claro, ele vai ser criticado, porque os fariseus, eles achavam que ninguém deveria estar ali se relacionando com os pecadores, com os publicanos, com as pessoas diferentes. Somente aquela classe religiosa deveria estar ali sendo vista e cuidada. Mas Jesus vai dizer para eles algo espetacular que serve para nós. Versículos 31 e 32. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Nós também estamos dentre esses chamados ao arrependimento, porque não somos autossuficientes, dependemos dele. E outros que dependiam muito ali de Jesus naquela época eram as pessoas enfermas. Nós vamos ver Jesus aqui purificando um leproso e curando um paralítico. A lepra também naquela época era algo que deixava as pessoas fora da sociedade. Eram doenças consideradas, as pessoas eram consideradas totalmente impuras. Tanto que o pedido daquele homem no versículo 12 é: se quiseres, pode purificar-me. Jesus responde para ele: eu quero, seja purificado. E aquele homem ali, além de receber a cura de uma dor que ele sentia, ou de uma insensibilidade como a lepra trazia àquelas pessoas, ele também é trazido de volta a um convívio social e com certeza ele saiu dali muito alegre. Jesus nos mostra também que ele tirava tempo para orar. Versículo 16 diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, mostrando para nós que o lugar secreto, um lugar de oração, é primordial. Se o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres fazia isso, quanto mais nós. Mas como eu disse, um paralítico também foi alvo de Jesus. Algumas pessoas viram aquele homem ali paralítico e o ajudaram. Levaram a ele por cima do telhado para baixarem diante de Jesus, porque havia uma grande multidão. E aquela maca desce exatamente na frente de Jesus, diz o versículo de número 19. Quando Jesus vê a fé daquelas pessoas que colocaram aquele homem ali, ele diz: homem, os seus pecados estão perdoados. Ah, que coisa maravilhosa. Mas claro que ali estavam aqueles, os chatos de plantão, os fariseus e os mestres da lei, e eles disseram: esse homem está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus, diz o versículo 21. E Jesus mostra: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil? Os teus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Claro que na cabeça daquelas pessoas era ali a questão de acharem que o problema maior era a paralisia, mas o problema real do homem é o pecado. E Jesus tinha tratado do principal problema na vida daquele homem. Mas, para que todos soubessem ali que ele tinha poder, ele disse: levante-se, pegue a sua maca e vá
para casa. E aquele homem saiu dali andando. Mais embaixo, no finalzinho do capítulo, nós vamos ver mais uma vez ali as pessoas perguntando a Jesus, questionando a ele acerca daqueles discípulos que ele estava fazendo. Disseram ele: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus estão comendo e bebendo. Jesus diz para eles que eles, os convidados de um noivo, eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente com ele, mas ele deixa aqui muito claro para nós que chegarão dias, quando o noivo lhes for tirado, que então eles jejuarão. Ou seja, em nossos dias nós precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E Jesus traz um ensinamento disso aqui, falando que ninguém tira roupa nova e costura em roupa velha, e ninguém põe vinho novo em uma vasilha de couro nova. Ou seja, por quê? Porque o vinho novo precisa ser colocado numa vasilha nova. Um vinho novo, se colocar numa vasilha velha, vai estourar. Um pano novo, se for colocado numa roupa velha, vai rasgar. O que ele está dizendo? Ele não vem trazer o ensinamento para complementar o farisaísmo, para complementar o judaísmo. É algo totalmente novo. Então o vinho novo tem que ser colocado em odres novos, em vasilhas novas. É o ensinamento dele, aquilo que ele veio trazer vida, veio trazer uma nova criação. Jesus não é um complemento do judaísmo. O judaísmo, inclusive, não deve voltar para as nossas vidas, porque nós somos cristãos, servos de Cristo, e precisamos levar o evangelho adiante. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você seja um desses aqui que estava doente, foi encontrado pelo médico dos médicos, e a ele nós rendemos glórias. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.